SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. O que vem primeiro, a demanda ou a inovação? Esse é o dilema do ovo e da galinha na versão industrial. A idade média dos equipamentos dos parques industriais no Brasil é de 17 anos, na Alemanha é de 5 e nos Estados Unidos é de 7. Renovar as máquinas é um dos grandes desafios da indústria brasileira para se tornar mais competitiva. O Futura Profissão veio para Joinville, em Santa Catarina, para entender como isso pode ser feito. Meu nome é Rodrigo Keller, eu tenho 21 anos e eu sou formado em curso técnico em mecânica aqui pelo Senai. Eu escolhi o Senai por indicação do meu pai. Inicialmente eu não queria fazer mecânica, eu escolhi outro curso, mas daí por incentivo de outros amigos e até por família eu acabei seguindo o ramo da mecânica. Participo atualmente da Olimpíada do Conhecimento, que é uma competição de profissões da área de metalmecânica, área de TI, área de automação, várias profissões que tem na indústria. A minha ocupação é de fresagem CNC. Eu participei das etapas estaduais e nacionais e fui vencedor. E agora vou representar o Brasil esse ano em Abu Dhabi. Nosso projeto é a máquina híbrida. A indústria em si, ela tem, digamos, uma máquina para corte, uma máquina para medição, uma máquina para escovamento e uma máquina para o chanfro. A gente pensou numa ideia de aprimorar, juntar todas essas máquinas numa só. O que é chanfro? Chanfro é quando a peça ela tem cantos vivos, a gente precisa fazer uma quebra neles para... Uma abauada no canto da peça? Para retirar esse canto vivo. E como as competências que você adquiriu no seu curso de técnico em mecânica contribuíram para a sua realização desse projeto, para você estar nele contribuindo para ele? No técnico em mecânica eu vi vários processos de indústria, de fabricação, desenvolvia peças, usinava elas no caso. E qual é o papel do orientador nesse projeto? O orientador, ele meio que foi uma chave para abrir ideias pra gente. Ele fazia, isso aqui tá errado, vocês podem melhorar nisso aqui, ó. Mas ele não falava como a gente tinha que fazer. Ele dava apenas ideias de como poderia ser. Aí a gente tinha que elaborar, terminar. O Rodrigo se formou em técnico em mecânica. Outros inovadores no projeto se formaram em tecnólogo em fabricação mecânica e ferramenteiro. Qual é o perfil desses cursos? São perfis todos eles voltados para a indústria, claro que cada um com as suas áreas distintas, né? Ferramenteiro é mais a confecção de moldes, matrizes. Fabricação tem uma abrangência maior, onde que ela pega vários segmentos da indústria, como por exemplo, eu quero desenvolver uma máquina para cortes. É um processo voltado para o profissional formado em tecnologia e fabricação. Qual foi o problema inicial, o desafio lançado para vocês terem essa ideia? Seria a produção. Minimizar tempo e minimizar deslocamento. Em vez de tu faz um processo de uma máquina, digamos, faz o corte de uma máquina, aí transporta para outra, faz a medição. Transporta para outra, faz o chanfro. Aí, em vez de fazer vários deslocamentos, ela faz tudo numa máquina só. Menos espaço e até, em vez de comprar 4 máquinas com esses processos diferentes, comprar uma só. E ajudaria na redução de custos para a indústria também, nesse sentido. Isso. Impossível pensar o mundo de hoje sem as máquinas. Mas, claro, nem sempre foi assim. Grandes inventos tecnológicos surgiram no mundo com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX. Começava ali a transição dos processos artesanais para a produção por máquinas. As primeiras, a vapor, começaram a ser usadas nas minas de carvão e nas fábricas de tecido por volta do século XVIII. Em 1780 foi patenteado o primeiro tear a vapor, que provocou uma verdadeira revolução no processo produtivo. 100 anos depois, o motor elétrico chegou às fábricas.
A eletricidade abriu caminho para novas tecnologias, como máquinas automáticas capazes de realizar tarefas cada vez mais complexas. Manter um equipamento eficiente e inovador passou a ser um requisito fundamental para a produtividade da indústria. Se ter máquinas cada vez melhores é importante para boa parte das fábricas, imagine para uma que é responsável por fornecer máquinas para as outras indústrias. É o caso da Taglio, aqui de Joinville, parceira no desenvolvimento da máquina. Bom, Rodrigo, como você já conhece, o Rogério é da Taglio, e o que a gente quer saber de vocês é como essa história toda começou. Você pode começar falando para mim, Rogério, sobre isso? Por que foi criada a máquina híbrida? A máquina híbrida foi criada porque havia uma necessidade de alguns clientes de integrar processos. Mas como apareceu esse problema para a Taglio? Vocês avaliaram a linha de produção e descobriram o que tinha que ser feito ou eles trouxeram um problema para vocês? Geralmente o cliente traz um pedido de solução, né? E a gente colabora com isso. Qual foi a importância de compartilhar esse desafio que a sua empresa teve com o Senai, com o corpo do Senai, com o Rodrigo e os demais alunos e professores que trabalharam junto com ele? Participar junto com o Senai foi um marco na nossa história, porque a gente conseguiu aprender muitas coisas. O Senai compartilhou com a gente muito aprendizado, ensinaram muita coisa de usinagem, a gente usou muito aqui o laboratório do Senai. Então, para nós foi um marco, porque a gente ganhou muito em tecnologia. E qual a importância da inovação para a sua empresa? Para nós foi muito importante, porque partindo da ideia de fazer uma máquina híbrida, a gente passou a atender a clientes maiores, com máquinas maiores e com máquinas mais caras também. Então, gerou assim uma espécie de uma gama um aumento na nossa gama de produtos. E quais são os desafios de unir esses 4 processos, corte, chanfro, escovamento e medição de barras e tubos, em uma máquina só? Os desafios são grandes, porque você tem que partir de um produto bruto, de uma barra longa e pesada, e cortar ela em partes e manipular ela até o final do processo, movimentando a barra, medindo, chanfrando e no final do processo ainda colocando ela no local, encaixotando ela. E quais foram as etapas, desde o momento do primeiro desafio até a máquina híbrida surgir? Primeiro foi a necessidade do cliente. Depois a gente fez um projeto, né? E aí quando surgiu então essa oportunidade do Senai, a gente começou a fazer o projeto junto. E aí que entra o Rodrigo também, fazendo o projeto junto. Nesse processo da máquina eu ajudei na fabricação das peças, sempre ajudando a abranger meu conhecimento. Porque na Olimpíada a gente sempre cria o mesmo processo de usinagem e tal, a fixação sempre parecida. Aí com as peças da Taglio, como elas tinham uma geometria mais complexa, a gente acaba aqui aprimorando o nosso conhecimento para outros métodos de fabricação. O Senai realizou lá dentro da nossa empresa um curso de CAD/CAM, que foi o Rodrigo que administrou. O CAD/CAM seria a interação do computador com a máquina. No caso, todo o modelamento e as geometrias da peça, elas são processadas no computador e essa interação é feita com a máquina, os processos de usinagem para a máquina, para a peça ser fabricada. E já teve uma segunda versão da máquina híbrida. Como foi a primeira, por que ela surgiu e como foi a segunda? A primeira máquina híbrida surgiu através da necessidade de um grande cliente. A gente fez e atendeu às suas necessidades. Aí surgiu uma segunda necessidade de um cliente, da ThyssenKrupp, e a gente fez aí a máquina com menos funções, mas também sempre um centro integrado de produção. Então ela é adaptável, ela pode, a partir do momento em que você tem uma ideia inicial que uniu 4 funções... Se o projeto é modular, eu posso tirar um módulo, colocar outro módulo, como for a necessidade do cliente. As máquinas são máquinas grandes, são feitas sob encomenda, então a gente não tem como manter um protótipo da máquina para mostrar dentro da nossa fábrica ou até mesmo no Senai. As máquinas são fabricadas já sob encomenda e depois de prontas são entregues. Em muitos casos lá, muitas dúvidas que acontecem, muitos testes que temos que fazer, a gente ainda conta com a ajuda do Senai, principalmente na área de usinagem. No Senai e no SESI, todos os alunos são estimulados a criar inovações das mais diversas áreas, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, otimizar o tempo, como o caso da máquina híbrida, ajudar as pessoas e até mesmo os animais. É o que vamos ver no próximo bloco com a inovação criada por alunos no Distrito Federal, um aplicativo para ajudar animais com problemas de locomoção.
A minha matéria preferida sempre foi matemática. Eu sempre gostei muito de fazer contas e cálculos, essas coisas assim. Tanto que eu escolhi engenharia mecânica para seguir como formação. Então você é um cara das exatas, isso é fato. É. E teve alguma influência dos pais, da família? Bastante influência dos meus pais. Meu pai, principalmente. Seu pai por quê? O que seu pai faz? Ele é técnico em plástico, né? Ele sempre gostou dessa área da mecânica também. Atualmente ele é supervisor de empresa. No momento que você estava na escola municipal, você tinha um estímulo a resolver problemas na prática? A ser inovador? Na prática, assim, não muito. A gente fazia mais atividade em sala, assim, e coisa e tal. Aí não era muito incentivado, assim. A partir do momento que a gente entra no Senai, a gente já meio que está encaminhado nossa profissão, o caminho que a gente vai seguir, né? E como era a rotina no Senai quando você chegou aqui, entre prática e teoria? Aqui a gente tinha bastante prática, né? Tanto em laboratório quanto experimentos, tanto física, química, tinha bastante experimento. A gente conseguia ver, além de sair da conta, né? E ver o real. Às vezes não tem noção, mas aí fica, é assim que se faz, é assim que fica. Você sempre teve relação com as máquinas quando você era criança, relação com fazer experimentos? Eu tive sempre bloco de montar, sempre construía coisas. Montava o quê? Um robô, coisa do tipo. Robô tipo do Power Ranger? É. Tecnologia tem a ver com indústria sim, mas não é só. A gente vai agora até o SESI Gama, no Distrito Federal, conhecer os jovens da equipe de robótica Lego Field. Com um modelo de negócios que vem fazendo sucesso, eles desenvolveram um aplicativo que ajuda cachorros e gatos com problemas de locomoção. É o The Walking Pets. Segundo as IBGE, cerca de 30 milhões de animais existem no Brasil hoje que são abandonados. E desses 30 milhões, cerca de 60% possuem organização permanente. A FLL todo ano lançou um tema de uma temporada. A temporada 2016-2017 foi o tema Animais Aliados, como animais e humanos podem se ajudar. Então, após a gente coletar esses dados, nós nos perguntamos como nós poderíamos ajudar a melhorar a vida desses animais que têm problemas de locomoção, como é o caso do Nick. E aí, baseado nisso, nós vimos que já existiam várias soluções existentes, como, por exemplo, as próprias órteses. Porém, essas empresas que realizam essas vendas de órteses cobram um valor relativamente alto por esse serviço. Também existem pessoas, ou seja, trabalhadores autônomos, que fabricam essas órteses por conta própria. Então, pensando nisso, a solução desenvolvida pela nossa equipe foi o sistema totalmente voluntário, no qual nós batizamos de The Walking Pets, que é o link dele é esse, www.proteseanimal.com.br. No caso, nós temos uma plataforma onde as pessoas que precisam de ajuda e as pessoas que querem ajudá-las se encontram, onde a pessoa que se cadastra como voluntária, ela tem uma ficha, entra numa página que tem todas as fichas de todos os animais que se cadastraram pedindo solicitação de órtese. E no caso dessa pessoa, na casa dela, ela pode ver tutoriais na internet, no nosso site mesmo, nós vamos começar a postar tutoriais de como fazer cadeirinhas, e essa pessoa pode fazer a cadeirinha na casa dela e enviar para uma pessoa, por exemplo, que ela achou que mora perto da casa dela ou no mesmo estado, e enviar para ela como correio, encontrar com ela, da melhor forma que a pessoa achar. E hoje vocês têm quantos voluntários e quantas pessoas precisando de órteses no site? Atualmente, no nosso site, nós já contamos com mais de 310 solicitações de órteses e que nós estamos gradativamente procurando atender a todos esses pedidos. Porém, no nosso site ainda não é possível calcular exatamente quantos voluntários tem, porque são vários espalhados nos mais diversos estados do Brasil. Porém, nós sabemos que, no momento também, o nosso site ele já possui mais de 2.000 usuários. E como surgiu a ideia de desenvolver esse projeto? Foi em sala de aula? Foi fora? Nós da equipe nos reunimos e começamos a discutir e ter ideias sobre como nós poderíamos trabalhar com a questão do tema dos animais. Então, a gente já viu que tinha muitos projetos criados que eram formas de os animais ajudarem os humanos, que era a questão da zooterapia, no caso, entre outros. Então, nós decidimos fazer o caminho inverso, que era os humanos ajudarem os animais. E com isso, nós tivemos a ideia de começar a criar essa parte do trabalho voluntário para a construção de cadeirinhas de rodas para animais. E através da plataforma de vocês, o Prótese Animal, o Edmar, a Eliane e o Nick, essa família, chegaram ao projeto e eles vão falar um pouquinho como foi que aconteceu com o Nick. Ele era saudável antes e... Era saudável, tem 1 ano que ele paralisou as patas traseiras, possivelmente pelo veterinário um desgaste na coluna, e foi de repente, ele subia e descia dos móveis, normal, andava, e aí um dia ele subiu da cama, desceu e não andou mais.
Como nós temos uma tecnologia muito boa para trabalhar hoje dentro das escolas, a gente pode colocar o aluno para desenvolver esses problemas enquanto ele está aqui e não esperar ele sair daqui para ele produzir. Esperar que ele saia daqui para ele produzir mais lá fora, mas não esperar que ele termine. Então a gente vem trabalhando nesses projetos no SESI desde 2013, sempre projetos relacionados a um tema, né? E dentro desse tema a gente procura desenvolver sempre uma solução. E como é o estímulo à inovação aqui na escola? Como nós temos a robótica na nossa grade, né, curricular, desde os primeiros aninhos até o ensino médio, eles trabalham com isso. Então, eles têm que criar, por exemplo, robôs, né, mecanismos através da plataforma Lego, que sempre está inspirando neles essa criatividade, né, essa vontade de inovar. E esses projetos a gente não trata só com a equipe de robótica. A gente envolve toda a escola. Então, toda a escola acaba desenvolvendo diversos projetinhos pequenos. Muitos são viáveis, muitos são inviáveis, mas o importante é você colocar neles essa ideia de inovação. A única parceria que nós temos é com a indústria local, né? Nós temos a área de panificação, indústria moveleira, a parte de metalmecânica, né? Nós temos também a parte de elétrica. E os alunos daqui estão preparados para atender essas indústrias? É o que a gente está preparando. A gente está formando eles para ir para o mercado, né, industrial. A tecnologia tem mesmo o poder de colocar a vida em movimento. Agora vamos voltar a Joinville para entender como foi que uma ideia tão complexa como a máquina híbrida de corte se tornou realidade, e antes do tempo previsto. Vimos duas maneiras diferentes de inovar com muita tecnologia. No SESI Gama, alunos criaram um aplicativo que pode ajudar animais domésticos com problemas para andar. No Senai de Joinville, um aluno ajudou a construir uma super máquina que pode realizar as funções de 4 máquinas industriais diferentes. Uma coisa é vocês terem a ideia, outra coisa é colocar em prática. Como foi isso para vocês, a diferença entre uma coisa e outra? A princípio, o que a gente planejou não foi o que saiu do papel, né? Na verdade, nunca é. Tivemos várias dificuldades quanto a tamanho, principalmente, para não deixar muito grande, né? Aí, a partir do que a gente foi passando, foi vendo melhorias, a gente foi aprimorando e tentando melhorar ela cada vez mais. E qual foi o maior desafio que você encontrou realizando esse projeto? Como eu fiquei com a parte da usinagem das peças, tinha umas geometrias ou até uns processos que eu tive que fazer diferente. Eu soube que vocês terminaram antes do tempo. Quanto tempo vocês levaram para terminar o projeto de vocês e por que foi mais rápido? Nós terminamos antes do tempo porque a gente estabeleceu uma meta para caso desse algum problema na máquina, esse problema não atrapalhasse a gente na nossa entrega final. Os laboratórios do Senai, ele tem uma grande infraestrutura, então, bem dizer, a máquina a gente conseguiu fazer toda ela aqui, com a ajuda dos professores e orientadores, a gente conseguiu fazer as peças, a parte elétrica, tudo aqui. Para construir uma máquina híbrida, os inovadores usaram placas de aço, 4 motores, um computador, uma solda e sensores de movimento. Através da computação gráfica, é criado um modelo 3D de cada um dos módulos do projeto. A estrutura de aço da máquina é soldada. Cada um dos 4 sistemas é fabricado de acordo com o módulo do projeto. Cada sistema é capaz de executar uma função diferente: corte, chanfro, escovamento e medição de barras. Os 4 sistemas são soldados na estrutura metálica. Os sensores são ajustados para que todas as atividades possam ser realizadas ao mesmo tempo. Quando vocês fizeram o primeiro teste, o que você sentiu? É o sentimento de realização, né? Para ver que o nosso trabalho deu certo, todo aquele esforço valeu a pena. O que passou na sua cabeça na hora? Na hora, aquele medinho, né? Será que vai funcionar? Será que vai produzir? Vai atender o que a gente queria? Quando você soube da venda da primeira máquina já acontecendo, uma indústria está usando a máquina de vocês, o que você sentiu e o que você fez? A primeira reação foi de grito pro alto e realização, né? De conseguir mostrar o Senai, tanto para as empresas, que a gente pode mais, sempre inovando as máquinas que já existem. Querer sempre um pouquinho a mais de cada coisa. A máquina que o Rodrigo e seus colegas desenvolveram junto com a Taglio já é uma realidade. Uma das unidades foi vendida para a ThyssenKrupp, aqui de São Paulo. O projeto foi feito sob medida. Licença. Oi, Yuri. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Qual é a importância da inovação para a ThyssenKrupp?
A importância da inovação, não só para a ThyssenKrupp, né, mas para toda a empresa, principalmente que atua no mercado automobilístico, no mercado de tecnologia, é a garantia da sobrevivência para o futuro, né? Hoje em dia, o mercado é extremamente competitivo e quando você não investe em inovação, você está fadado em poucos anos a deixar de existir. E quais foram os processos para adquirir a máquina de corte fabricada pelos alunos do Senai junto à Taglio? Durante esse processo de aquisição, junto com a Taglio, nós levamos para eles alguns conceitos e algumas ideias que nós tínhamos em termos de necessidade. E aí, junto com o pessoal do Senai, eles desenvolveram a nossa necessidade e propuseram uma solução, que é o equipamento que nós temos hoje aqui. Nós temos 3 pilares importantes aí que esse equipamento, essa máquina de corte, traz como benefício. Primeiro, a questão de segurança, que você melhora aspectos ergonômicos, com isso você garante e favorece a integridade do nosso colaborador. Você tem uma qualidade melhor nas peças que você está produzindo e é isso que o mercado procura, a qualidade. E também o conceito de produtividade, né, que você consegue ser mais competitivo e oferecer um produto mais acessível no mercado. Antes, o equipamento anteriormente que nós usávamos era um processo que ele necessitava de muita intervenção humana, né? Ou seja, não só na alimentação da matéria-prima que iria ser processada ou cortada, né? Mas também no controle dimensional. Então esse equipamento ele possui uma inteligência, né, uma automação que permite uma repetibilidade muito maior. E quando você tem uma repetibilidade maior nas peças que você está produzindo, você tem não só economia, né, diminui o desperdício, mas você também consegue maior qualidade no que está sendo processado. Bom, essa máquina funciona da seguinte forma. O material, o blank que vem da usina é alimentado através de um sistema de despaletização automática. Blank é a matéria-prima inicial que a gente precisa para continuar no processo de fabricação dos feixes de mola. Feixes de mola, para quem não sabe, são componentes de suspensão. Esses feixes de mola, eles são montados na parte inferior de todos os caminhões. Todo esse blank entra para dentro da máquina, a máquina faz uma medição, ela identifica onde está o início da barra, a partir daí ela puxa na medida que a gente precisa cortar. Exemplo, se você precisa cortar uma medida de 500 milímetros, ela se move 500 milímetros e efetua o corte da barra. Então ela faz 2 processos, ela mede e depois corta. E o que você espera para o futuro? De um jeito simples, assim, ajudar a melhorar a qualidade de vida, construir máquinas mais ecológicas, diminuir um pouco essa poluição que é grande atualmente no mundo, que ajude sempre a alavancar a indústria. Hoje vimos tecnologias inovadoras aparecerem de formas bem diferentes. Uma tinha o tamanho e o peso de uma super máquina. A outra era um aplicativo feito apenas de bytes que cabe em qualquer celular, mas que pode ajudar muitos pets e seus tutores. Não importa o formato, o peso e o tamanho. O que faz a diferença é a capacidade de transformar de cada inovação. Você pode conhecer inovações de todos os tipos nos próximos episódios do Futura Profissão. Uma parceria SESI e Senai, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.